Cultura Racional, Universo em Desencanto. 19º fascículo da réplica, página 30. Somente quando chegasse a fase racional, no terceiro milênio, é que todos iriam ter todos os esclarecimentos do porquê desta degeneração e deformação racional. E assim, o magnetismo é muito parecido com a verdade. E por o magnetismo não ser verdade, é que todos os seres magnéticos se acabam. O magnetismo é de uma fonte ilusória que parece ser o que não é. Se apresenta de uma forma verdadeira, mas aparentemente. E os seres desta natureza se deixam levar pelos movimentos magnéticos, como coisa que o magnético fosse coisa que merecesse respeito e consideração. O magnetismo veio do nada ser. A deformação e degeneração é nada ser. Então, tudo que se diz de ondas magnéticas é que parece às vezes super ondas. Tudo é fictício e desta forma não merecem crédito as ondas magnéticas. As ondas magnéticas só têm grande influência para os que vivem envolvidos dentro do magnetismo, para os que vivem envolvidos somente com esse protelório aparente. Protelório quer dizer protetor, proteção. Somente sofre as consequências do magnetismo quem está por conta do magnetismo, quem está sob o seu domínio, quem está por conta de suas ondas, é que são envolvidos pelo magnetismo. O magnetismo é de uma força singular de última classe, por não ter classificação, por ser um ser aparente, e por isso hoje é uma coisa, amanhã é outra. As pessoas que estão envolvidas somente pelo magnetismo é que sofrem as consequências das ações magnéticas. Magnetismo é um singular aparente. Simulações, destruições, aparições. Parece que vai ser, mas não é. Parece que é e não é. Parece ser o que não pode ser, ou vai ser e não é. Vai ser isto, vai ser aquilo outro, vai fazer isto, vai fazer aquilo outro, e não vai ser coisa alguma, nem vai fazer coisa alguma. Porque o próprio magnetismo, ele se destrói. Então, o magnetismo é um contendor de mentiras. Por isso, tudo é aparência só. E por isso todos mentem, porque todos vivem de aparência. Todos mentem porque todos estão com uma vida de mentira. E por ser uma vida de mentira, de repente acabou-se a vida. Então, partindo daí, magneticamente, tudo é neste teor de sofrimento, dor e desespero por o magnetismo ser o contendor de todas essas ondas de horror e pavor que vem há muito envolvendo toda a humanidade, por todos estarem ligados ao magnético e o elétrico, por este mundo ser um conjunto elétrico e magnético. Então rege o magnetismo com sua volúpia, imperando como se fosse verdade, porque todos estão envolvidos dentro dessas ondas magnéticas. E por isso tudo é aparência, sonhos e fantasias. E aparências não são verdades. Então quem está envolvido por essas ondas magnéticas, que não conhece a parte racional, sofre demais, grandes e pequenos, porque tudo é aparência só,
por a evolução ser toda magnética, e por ser magnética é uma fonte negativa da natureza, e por ser negativa é que tudo se acaba, e por isso tudo termina em nada. Começa do nada e termina em nada, por todos estarem sob o domínio e dominados por ondas magnéticas e superondas magnéticas. Então, o magnetismo, por ser nas condições que é, a parte negativa é completamente diferente da parte positiva. No magnetismo regem as forças aparentes, e por isso dentro do magnetismo ninguém tem garantias, porque estão sob o domínio de forças destruidoras de si mesmo e de tudo. E por assim ser, dentro do magnetismo ninguém tem garantias. Dentro do magnetismo é salve-se quem puder. Por o magnetismo ser uma força destruidora, não equilibra ninguém. Tudo é aparência só. Parece ser aquilo que não é. Então, nada de positivo dentro do magnetismo. No magnetismo rege a sugestão, o que sugestiona melhor, o que impressiona melhor, o que parece ser melhor, o que magnetiza melhor, o que atrai melhor e que parece ser mais bonito. E assim, o magnetismo é dessa espécie de forças envolventes, negativas, por isso são aparentes. Aparência só, nada de positivo. Então, quem rege, dominado por forças magnéticas, não sabe o que diz, não sabe o que faz, não sabe o que quer, porque são forças que só proporcionam completamente o desequilíbrio. E quem está dominado por forças negativas, que parecem ser positivas, está em completo fracasso de desilusão por não encontrar o apoio que julgava e pensava ter ou existir. O magnetismo é uma massa condensada, deformada, e o que é deformado está fora do seu natural. Estando fora do seu natural, não realiza nada de bem, e sim o bem aparente. E assim não realiza nada de bem, e sim tudo de mal. E por isso todos são sofredores, por viverem dominados pelo magnetismo. Por assim ser, é que todos vivem agonizando, vivem agoniados, penando, sofrendo, grandes e pequenos. É um bem, mas um bem aparente. O bem aparente é o bem passageiro, é o bem que está de passagem. Então, bem hoje, aparentemente, mal amanhã. Então, alegre hoje, aparentemente, triste e indignado amanhã. E assim tudo parece estar muito bem hoje e amanhã completamente o contrário. É o negativismo do magnetismo, de forma que a força negativa não tem autodeterminação, e sim as forças positivas. As forças positivas são as forças verdadeiras, e o verdadeiro é o consciente e positivo. São forças que dominam o magnetismo, porque a verdade domina a mentira. As forças positivas dominam as forças negativas. O consciente domina o inconsciente. Portanto, o certo dos certos está nas forças superiores conscientes e positivas. Quem está sob o domínio de forças superiores e positivas não é atingido por forças inconscientes negativas. Somente é atingido pelas forças negativas quem está por conta das influências negativas. Então, vence quem está com as forças positivas e perde quem está com as forças negativas. Não se pode comparar as forças de um mundo superior com forças de um mundo inferior. O superior domina o inferior, e quem
está envolvido com forças superiores, está certo, sempre certo e corretamente iluminado, desbravando o magnetismo, que nada é, para forças positivas. E assim, as forças negativas do magnetismo são a mesma coisa que a ameaça de um grande temporal. Muita trovoada. Parece que vai desabar um grande temporal e não cai nenhuma gota d'água. Essa é a evolução magnética, a evolução da natureza deformada. É o tudo do nada aparente. Agora, para os que não estão envolvidos em ondas magnéticas, não são atingidos de forma alguma, de espécie alguma, por forças negativas, que são o magnetismo. As forças positivas destroem toda a influência magnética perniciosa. E por isso tudo que pertence ao magnetismo são aparências só, como todos aparentam o que não são. E assim a vida magnética é uma coisa e a vida positiva, racional, é outra coisa. Racional tudo é, e magnetismo nada é. Então, o nada não pode com o tudo. O tudo faz do nada o que deve ser feito. E assim o magnetismo faz tudo aparentemente. Uma trovoada seca que não molha ninguém. O mundo é instituído do ilusionismo e por isso todos iludidos com tudo que não é de ninguém. Todos iludidos com a vida que não é de ninguém. Todos iludidos com aquilo que vê e que gosta e que ama e que estima e que não é de ninguém, porque ninguém é de ninguém. E assim a vida foi instituída em que todos vivem iludidos consigo mesmo e com tudo. A ilusão é tanta que não percebe que está iludido consigo mesmo e com tudo. A ilusão é tanta que vive completamente despercebido que sua existência é de tão pouca duração. O ilusionismo envolveu todos de uma tal maneira que ninguém tem tempo de pensar na realidade positiva do que é esta vida provisória. Então julgam ser o que não são, esquecem que podem perecer de um minuto para o outro, esquecem que a sua existência não tem garantia, esquece que parece ser o que não é, esquece que vive de aparências, esquece que não sabe de onde veio nem para onde vai, esquece que não sabe o porquê de sua existência em cima desta terra, esquece que não sabe o porquê está vivendo neste mundo, esquece que não sabe o porquê foi feito assim. Esquece que não sabe quem os fez assim, nem por que fez. Esquece que desconhece de onde tudo isso veio. Esquece que não sabe como foi feito este mundo e como foi feito tudo que existe. E por que foi feito e de que foi feito. Qual foi a causa, qual foi a origem da causa, qual foi o ser que deu a origem, qual foi o tudo que deu causa ao ser de assim serem. Esquecem que não sabiam de que foi feita a terra, de que foi feita a água, antes de ser terra o que era, e antes de ser água o que era, antes de serem como são o que eram, porque deixaram de serem o que eram para serem como são. Esquecem que não sabiam de que foi feito o sol, antes de ser sol o que era, antes de ser o que era, o que foram, antes de ser o que foram, como eram e por que deixaram de ser. Esquecem que não sabiam como foi feita a lua, de que foi feita a lua, a causa da lua, a origem da lua, o que formou a lua, qual foi
a sua verdadeira origem. Para que foi feita a Lua? Quais são as funções da Lua quando a Lua fazia somente o primeiro quarto? Depois de muito tempo passou a fazer o segundo quarto. Por quê? Depois de muito tempo passou a fazer o terceiro quarto. Por quê? Depois de muito tempo passou a fazer o quarto quarto. Por quê? Esquecem que não sabiam como foram feitas as estrelas, de que foram feitas, qual foi a causa, qual foi a origem, antes da origem, o que era e por que era, e toda a sua ascendência. Esquecem como foram feitos os outros seres, que botaram o nome de planetas, que foram feitos, por que foram feitos, qual foi a causa, a origem da causa, a formação da origem, o porquê desses seres, o porquê deles, qual é a função deles, o que eles representam. Esquecem que não sabiam porque o mundo é um conjunto elétrico e magnético, a causa e a origem de sua formação. Esquecem que não sabiam que existe o outro mundo que deu consequência a este, porque não há efeito sem causa. Se existe este mundo, é porque existe a causa. Se existe esta deformação racional, é porque existe a origem que deu causa ao ser racional, por a origem ser racional. Esquecem que não sabiam o porquê da existência de todas essas classes superiores, médias e inferiores, todos dentro de suas classes: a classe dos habitantes do astral superior, a classe dos planetas, a classe das estrelas, a classe do Sol, a classe da Lua, a classe dos habitantes do espaço, que são os espíritos, a classe do animal racional, a classe do animal irracional e as demais classes inferiores, até a mínima classe de vírus visíveis e vírus invisíveis. Portanto, todos esquecidos de toda a existência de que compõe o universo deformado e degenerado. Então, não sabiam o porquê da existência das classes dos vegetais, árvores monstruosas, classe superior, e assim o currículo de todas as classes, até chegar na mínima classe da vegetação, cada qual nas suas classes e cada qual com suas influências e o seu prestígio. A água, da mesma forma, uma infinidade de classes, de cores e de tamanhos, desde o maior até o ínfimo menor, e assim, esquecidos de todas as verdades das verdades, esquecidos das sementes de todas as categorias e de todas as classes, e assim vejam que estavam esquecidos de tudo e por isso nada sabiam de verdade, de tudo que existe dentro de um mundo deformado e degenerado, completamente esquecidos, até que chegasse o dia de saberem o porquê da existência do mundo, seus feitos e sua criação, até que chegasse o dia de ter o conhecimento de razão suprema para ter conhecimento da verdadeira origem de tudo o que existe, até que chegasse o dia de serem esclarecidos racionalmente o ponto positivo racional causador dessa deformação racional. E assim viviam, mas não sabiam por que viviam. Viviam porque tinham vida, vida esta provisória e sem garantia, e por nada saberem de certo, por nada saberem da verdade das verdades, então sofriam muito, penavam muito, agonizavam muito, por nada saberem de certo, por nada saberem com base e com lógica. Então, por nada saberem, tinham que viver de experiências e sempre em experiências e de aventuras, sempre aventurando,
Viviam sem saber por que nasciam. Viviam sem saber por que viviam, por não saberem a verdadeira causa da vida, da existência de assim ser. Por coisa alguma da realidade saberem, viviam aí, inventando tudo à sua maneira de pensar, e tudo prejudicando cada vez mais a todos. Então se tornava uma vida amargurada, cheia de surpresas desagradáveis. Viviam sem nada saberem e por isso não sabiam por que foi feito o sexo masculino e de que foi feito, e por que foi feito o sexo feminino e de que foi feito, e por que foi feito. Sabia que existia a mulher, mas não sabia o porquê de sua causa e de sua origem. Sabia que existia um homem, mas não sabia o porquê de sua causa e de sua origem. Então a vida desta forma era um inferno, e este inferno piorando cada vez mais, e assim esqueciam que nada sabiam, e por estarem esquecidos que nada sabiam, é que pensavam e julgavam que tudo sabiam. E o tudo que sabiam não tinha base nem lógica. Então era um tudo que pensavam, que sabiam. E pensar que sabe é uma coisa, e saber é outra. Então viviam numa jornada que sonhavam que o nada tudo era. Sonhava que a matéria tudo era, e vendo a matéria se dilacerando, se esfacelando, e os moldes que julgavam estar certos. Então, desta forma, por nada de certo conhecerem, nem saberem, se tornaram encantados, tornando o mundo encantado, misterioso e enigmático, por fazerem mistérios de tudo e encerrarem tudo no infinito. Mas agora, na fase racional, todo o esclarecimento do que é ser animal racional e do que é a deformação e degeneração racional. Agora, na fase racional, conhecendo o porquê desta deformação racional e o mundo racional que deu consequências a esta deformação racional. Então, agora na fase racional é que estão sabendo e conhecendo o porquê são racionais, por tomarem conhecimento do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então agora todos entrando em forma de equilíbrio racional, o equilíbrio certo, positivo e consciente. E como estavam em desequilíbrio de tudo, por nada saberem da verdadeira origem de assim ser, e hoje sabendo por que de ser animal racional, por estar aí a fase racional, a fase da natureza que mudou de animal racional para aparelho racional. Então, só agora é que todos tiveram um verdadeiro esclarecimento de tudo assim ser e de todos assim serem. E todos esses esclarecimentos, com os mínimos detalhes, em seguimento do redígio racional. E assim é tudo na vida. Chega o seu dia. E chegou o dia de todos saberem de onde vieram e para onde vão. Chegou o dia de todos saberem o porquê que eu assim sou e porquê todos assim são, o porquê tudo assim é e o porquê o mundo assim é. E assim, lembrando a formação de tudo que aí está tão bem esclarecido, é que continuam os esclarecimentos para uma junção de todos, para uma junção formal, racional.